uma mensagem aos nossos corações nesta noite. Estende suas mãos para cá. Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, a Deus, nesta hora, Senhor, eis aqui, meu Deus amado, pastor Neymar, Senhor. Deus Todo-Poderoso amado, desde já, Senhor, seja na vida do pastor, ó Deus. Pai amado, que ele venha transmitir a sua mensagem, Senhor, diante da necessidade do teu povo, da tua igreja. Ó Espírito Santo de Deus amado, eu te peço que nesta hora, Pai, o Senhor venha, Senhor, colocar palavras sobre os lábios do teu servo. Senhor, meu Deus amado, falando, meu Pai amado, Espírito Santo de Deus, a tua palavra, Senhor, ao coração da tua igreja. Senhor, seja com ele, Pai. Seja o Espírito Santo de Deus que venha falar, ó Deus amado. É o que nós te pedimos, ó Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Uma boa noite na paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Muitíssimo obrigado por estar neste lugar. A oportunidade que nos é oferecida para compartilhar a palavra é de muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um privilégio. Eu agradeço a Deus por esse privilégio de compartilhar com vocês. Eu sei que o dia foi frio, a noite está bem fria, mas o lugar está bem apropriado para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para desfrutar da presença do Espírito Santo, dessa comunhão maravilhosa. Quero agradecer a liderança da igreja, na pessoa do pastor Geraldo, a oportunidade de estar com vocês, ao pastor Wagner, pastora Cláudia, este casal simpático, e tem 2 filhos, tem mais não, só 2, não, 2 filhos maravilhosos, né? E nós amamos este casal, amamos essa família, e é um privilégio estar com vocês. E eu gostaria que vocês continuassem nesse mesmo espírito de louvor, de gratidão e de intercessão pela minha vida, porque agora, como se diz, a gente desfrutou bastante do peixe, agora tem pão, né? Glória a Deus. Nós desfrutamos de bastante parte da comida. Tudo que nós fizemos aqui vai para o Senhor. Agora, da parte do Senhor vem sua palavra. E eu sei que a reflexão de vocês hoje tem a ver com missões. Eu me sinto bastante à vontade para falar sobre o tema, porque eu sou missionário. Eu venho de uma família de missionários. Agora mesmo eu vim a propósito para estar com vocês. Eu estava lá no norte de Minas, acompanhando minha família, meu pai, pastor da Assembleia de Deus, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus, com 78 anos. Ele, em um mês, em menos de 40 dias, foi submetido a 2 cirurgias, uma da cabeça e outra do coração. E nessa semana acabou de colocar 3 pontos à pedra. Então, imagina que experiência que eu vivi, pastor Wagner, agora, nesses dias, acompanhando meu pai, que está no estado de Minas há 20 anos como missionário. Meu pai e minha mãe, aos 76 anos, e a minha avó tem 98 anos. A mãe do meu pai, e é uma mulher que nos ensinou a palavra. Nós nascemos num lar cristão, aprendemos a palavra de Deus desde a infância, e temos procurado obedecer esta palavra, aceitando os conselhos da Bíblia, e por onde temos passado, Deus tem nos dado o privilégio de compartilhar, de ensinar, de pregar, de ajudar, de evangelizar, vivendo esta experiência missionária. Deus é um missionário, Jesus é um missionário, o Espírito Santo é missionário, a sua igreja precisa ser uma igreja missionária. E missionário é aquele que, onde quer que esteja, anuncia o reino de Deus. Missionário é aquele que, onde quer que esteja, proclama a salvação. Missionário é aquele que, onde quer que esteja, se prontifica para servir. E como diz o Salmo 100, verso 2, servir ao Senhor com alegria. E nós estamos pouco a pouco aprendendo. Eu digo que eu tenho uma plaquinha no meu peito aqui, com 2 palavras: em obras, em construção. Já fui bem pior, estou melhorando dia a dia, pouco a pouco, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Estou ainda aprendendo, tem muita coisa para aprender. O meu pai aos 78 anos tem muita coisa para me ensinar. A minha avó então tem um bocado de coisas para me ensinar, e eu estou sempre aprendendo. Daquilo que tenho aprendido, eu tenho compartilhado com alegria. E eu quero tomar um ponto de partida na palavra para compartilhar
está em 1 João, capítulo 2, e versículo 6. Primeira epístola de João, lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse, capítulo 2, e versículo 6. Diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Acabei de dizer que Deus é um missionário e Jesus é um missionário. E eu poderia destacar nesse texto aqui muita coisa, e poderíamos ter aqui um dia inteiro tratando sobre aspectos missionários a partir do modelo de Jesus. E é exatamente esse ponto que eu quero falar um pouquinho com vocês, meditar um pouquinho. A relevância da vida missionária de Jesus. O modelo de um missionário na pessoa de Jesus Cristo. Um projeto missionário exemplificado na vida, na pessoa, no ministério do Senhor Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, quando nós abrimos a palavra em Mateus capítulo 9, 35 a 38, diz que Jesus percorria as cidades, os povoados, as aldeias, e em todo lugar. O que Jesus fazia? Quem se lembra do que está escrito lá em Mateus 9, 35 a 38? Jesus fazia o quê? Ensinava, pregava e curava. O trabalho de um missionário é o exemplo da vida de Jesus. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Uma das primeiras coisas que um missionário precisa fazer é ensinar. E para ensinar precisa aprender. Para ensinar precisa sentar. Para ensinar precisa ouvir. E uma das barreiras que nós encontramos no dia a dia é ouvir. Somos muito ligeiros para falar, mas nem sempre temos disposição para ouvir. Para aprender precisa ler. Para aprender precisa ouvir. Para aprender e posteriormente ensinar, é preciso aprender, pesquisar, meditar na palavra. E a palavra também ensina lá em Salmos capítulo 1 e também em Josué capítulo 1, ensina que é preciso meditar de dia e de noite. Meditar e refletir na palavra para poder ensinar a palavra. Aprender diretamente da fonte, aprender diretamente do Senhor, aprender diretamente na palavra e deixar que o Espírito Santo ministre a palavra, para que dentro da palavra eu possa ensinar. Então Jesus ensinava. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Como que Jesus andou? Jesus andou ensinando. Diga comigo, Jesus andou ensinando. Jesus andou ensinando a palavra. Jesus não ensinou placa de igreja. Jesus não ensinou denominação. Jesus não botou a gente na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, na Universal, na Deus e Amor. Jesus botou cada um de nós, cada um daqueles que vieram a Ele no reino. Diga no reino. A palavra diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus o Pai, através de Cristo Jesus, nos salvou e nos fez discípulos, nos fez ensinadores e nos fez pregadores e nos fez ministradores da cura, da salvação. Quando você recebe o novo nascimento, que é uma obra operada pelo Espírito Santo, não é por homem, não é por igreja, não é por religião, não é por nenhuma formalidade humana, é uma obra operada pelo Espírito Santo na nossa vida, através da palavra que entra em nós, trazida pelo próprio Espírito. Quando nós nascemos de novo, o que é que acontece? O próprio Espírito Santo trabalha dando o desejo de crescer, o desejo de orar, o desejo de estudar a palavra, o desejo de aprender, e quando nós aprendemos, nós também desfrutamos do privilégio que é ensinar a palavra, o desejo de ensinar a palavra, o desejo de compartilhar, o desejo de trazer uma palavra poderosa de Deus, obrigado, para ajudar as pessoas, uma palavra que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu quero encorajar você hoje à noite. A oportunidade que Deus nos dá de refletir sobre missões, a oportunidade que Deus nos dá de fazer uma chamada, um confronto, um desafio e medir o impacto missionário da nossa vida e com quem que nós estamos aprendendo sobre missões, quem é o nosso modelo maior de obra missionária. Há mais de 2000 anos, Jesus gerou um impacto na história, mudou a história antes de Cristo e depois de Cristo.
Jesus. Mateus 11:29 diz: aprendei de mim. Quem quer ensinar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre salvação, sobre eternidade, tem que aprender de Jesus. Você pode fazer teologia, e eu fiz. Você pode fazer capelania, e eu fiz idólatra, capelania, idólatra, teologia. Mas você tem que aprender na fonte, tem que aprender de Jesus. Não adianta ficar 20 anos num banco de escola teológica, você vai ouvir um bocado de coisa, vai ouvir um bocado de história, um bocado de conhecimento. Tudo isso é válido, é importante, é necessário e é útil. Mas se você ficar pregando teologia, pregando capelania, ou pregando qualquer outra filosofia humana, você não vai levar as pessoas à conversão, ao novo nascimento. Você vai levar, como o irmão falou aqui, você vai levar as pessoas a você. Você vai chamar a atenção a você. Mas nós precisamos chamar a atenção das pessoas a Jesus. E precisamos levar o Evangelho de Jesus para ela. É preciso ensinar a salvação. A porta de entrada para o reino de Deus, para a salvação, é arrependimento. Glória a Deus. As pessoas precisam de ensino, de orientação, precisam saber o que é igreja. O que é igreja? Está lá na palavra, a eclesia, os chamados, os convocados, os tirados do mundo. E nós precisamos ensinar sobre a salvação, que é a salvação, na palavra grega original é soteria, e soteria também significa saúde. Então, quando você prega a salvação, você está pregando saúde para o espírito, alma e corpo, do passado, do presente e do futuro, interno, externo e eterno. O nosso trabalho é exaustivo, mas é libertador. O nosso trabalho pode ser desafiador, mas é abençoador. Glória a Deus. Você precisa ensinar. Diga para o teu vizinho: é preciso ensinar. Aquele que está nele deve andar como ele andou, como Jesus andou, ensinando a palavra, ensinando as pessoas a pensarem a partir da palavra. A capelã Silvana, minha esposa, falou um pouco aqui dos problemas que o mundo está enfrentando. A pastora também fez referência aos desafios do atual cenário mundial. O mundo está com pensamentos pegajosos, tendenciosos, maliciosos, maldosos, e o mundo está praticando os filhotes do pecado. E nós precisamos denunciar o pecado e dizer: isso é pecado. E quem define o que é pecado não são os sociólogos, os psicólogos, os políticos, os economistas. Quem define o que é pecado é a Bíblia, a palavra de Deus. E nós precisamos ensinar as pessoas o que é o pecado. E como o pecado tem desgraçado a vida das pessoas. E nós, como igreja do Senhor, somos coluna e firmeza da verdade. Precisamos dizer a verdade e ensinar a verdade a elas. Glória a Deus. Precisamos mostrar a relevância do arrependimento. Precisamos mostrar de maneira missiológica que a igreja tem este papel de ser sal e luz, de mostrar Jesus. E a igreja, o prédio da igreja, onde ele está plantado, onde ele está edificado, para justificar a sua existência, ele precisa proclamar a direita, a esquerda, para trás, para frente, precisa sacudir e impactar o lugar onde ele está plantado, sim ou não? Sim. Para justificar a existência dessa igreja. Então nós temos uma missão prioritária no aspecto missionário: ensinar. Por que é que nós temos tão poucos ensinadores? Porque dá trabalho. Não dá? Tem que orar, tem que jejuar, tem que pesquisar, tem que ler, tem que aprofundar, tem que mergulhar. Você acha pérolas facilmente nas calçadas por aí? Você acha pepitas de ouro, barras de ouro, dólares, você acha com facilidade por aí? Para conseguir coisas valiosas e coisas de valor, o que é preciso fazer? Aprofundar, garimpar, ir fundo nas coisas. Então, eu quero encorajar você hoje à noite: desfrute de mais amor pela palavra, desfrute de mais zelo em ler a palavra. E eu pergunto: quanto tempo você fica diante da telinha do celular, do computador, da TV, revistas, jornais ou livros acadêmicos? Quanto tempo nós estudamos na escola secular? Agora, quanto tempo nós investimos meditando na palavra, lendo a palavra e ouvindo a palavra? Um cidadão da cultura judaica, um rabino, que exemplarmente ficou conhecido como
o rabino que mais amor demonstrou a Torá, e diz a história que ele sentava à noite e ele nem queria dormir, e ele pegava um livro da tradição judaica e ele ficava lendo, e para que ele não cochilasse, para que ele não dormisse, ele pegava uma bacia e colocava água bem gelada e colocava os pés em água gelada para ficar desperto, acordado, lendo o livro sagrado do judaísmo. Ainda assim, ele percebeu que o sono vinha forte, porque quem já experimentou tentar ficar um dia sem dormir, 2 dias sem dormir, no terceiro dia você não aguenta. Ou seja, o sono vence a gente, uma hora o sono vence. E ele ficava tentando ler, e ainda assim vinha o sono. Aí ele descobriu que ele podia amarrar as orelhas num ponto lá em cima para não cair na cabeça. Então, os pés em água gelada e a cabeça amarrada lá em cima através das orelhas. E ele percebeu que ele conseguia ficar mais tempo meditando no livro sagrado, na Torá, no livro do judaísmo. E ele ficou marcado como o rabino que mais amor demonstrou a Torá. Só para dizer que algumas pessoas até fazem sacrifícios para meditar, para aprender, para desfrutar deste amor pela palavra, pela Bíblia. E às vezes nós temos tanta facilidade, tantas Bíblias, tantas versões e tantos meios, até mecânicos e eletrônicos, para ler a palavra, para meditar, para sermos alimentados, e deixamos de lado. Eu quero encorajar você hoje em nome de Jesus. Missionário precisa mostrar amor pela palavra. Se você é um homem da palavra, uma mulher da palavra, você precisa mostrar amor pela palavra. Quantas horas você lê a palavra por dia? Quanto tempo você medita na palavra? As pessoas vão perceber facilmente sua familiaridade com aquilo que você lê, com aquilo que você investe seu tempo. Elas vão perceber, eu percebo, Deus percebe. 5 minutos de conversa eu percebo mais ou menos, sem julgar, qual a familiaridade que a pessoa tem com a palavra. 5 minutos de conversa. Se você vai evangelizar alguém, você vai falar da palavra, você não vai falar de política, economia, futebol, você vai falar da palavra, você vai falar de Deus. Ninguém melhor do que você para falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a eternidade. Ninguém melhor do que nós, sim ou não? Agora é preciso familiaridade. Agora, o texto de Mateus 12 e 35 diz que se temos um coração cheio, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. A pergunta é: do que está cheio o seu coração? Pergunta ao seu vizinho: do que está cheio o seu coração? Seu coração está cheio da palavra? Está transbordando da palavra? Então você vai ensinar a palavra com muita facilidade. Se o seu coração não estiver muito cheio da palavra, ou estiver razoavelmente, ou estiver raso da palavra, o que você vai ensinar? Agora, também lendo Mateus 9, 35 a 38, diz que Jesus pregava. Jesus percorria ensinando e Jesus percorria pregando. Prega-se com a vida e prega-se com as palavras, prega-se de várias maneiras. Agora, nós precisamos ensinar e precisamos pregar. A palavra grega para pregar é querigma, diga querigma. Quando você lê 1 Pedro 2,9, está dizendo que nós somos chamados também para proclamar. Nós precisamos ter uma vida proclamatória, uma vida querigmática. Cristãos querigmáticos são cristãos missionários. Cristãos querigmáticos são cristãos que proclamam. Cristãos que proclamam são cristãos que não se envergonham. Cristãos que não se envergonham são cristãos que vivem. Romanos 1 e 16 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Glória a Deus. O Evangelho é o poder de Deus na sua vida. Aleluias. Eu tenho um antigo pastor já falecido chamado José Eduardo Modesto. Ele dizia lá na antiga Assembleia de Deus do Brás, ele dizia: o meu povo tem o carisma, mas ainda não viu a glória de Deus. Muitas vezes nós temos os testemunhos, temos as experiências, temos uma coisa e outra que a gente vive na vida cristã, mas só vai para o campo missionário, só vai para o dia a dia pregar, sem nenhum constrangimento, sem timidez, sem vergonha, aquele que já viu a glória de Deus de fora.
diz lá em Isaías, capítulo 6, os meus lábios impuros e um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor. Parece que eu vou morrer. Você vê a glória de Deus, você experimenta o poder do Senhor, e o Senhor traz um impacto para a sua vida que você não pode deixar de falar do que você tem visto e você tem ouvido. E não é uma coisa que o pastor, que a igreja, que alguém impõe para você, é o próprio Espírito. Eu entendo claramente, facilmente, quando o apóstolo Paulo diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Por que ai de mim? Deus vai me matar? Não. Ai de mim, porque não tem outra coisa para fazer, não tem nada melhor do que pregar o Evangelho. Ai de mim, se não anunciar, se não pregar, se não proclamar. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu estava e sei para onde eu estou indo. Ai de mim. Glória a Deus, aleluia. O versículo que a irmã Silvana leu, porque Jeremias 31:3, porque de longe me deixou ver o Senhor, com amor eterno eu te amei, com a minha benignidade eu te atraí. Deus nos amou com amor eterno e nos atraiu com a benignidade dele. É quase que dizer assim: eu me deixei ser atraído pelo Senhor, agora eu fui atraído e eu estou num lugar como que confinado. Para onde eu vou? Ai de mim se eu sair daqui, ai de mim se eu não ensinar, ai de mim se eu não pregar. Eu estou no caminho para imitar Jesus. Aquele que está nele deve andar como ele andou. Como ele andou? Ensinando, pregando e também curando. Expulsando demônios e curando. Agora veja, como que nós vamos curar? Através dos pregadores que fazem campanhas evangelísticas, missionárias e curas divinas? Através do poder da palavra. Dia a dia, eu e você somos curados. E podemos promover a cura e o bem-estar da vida das pessoas através da proclamação, da pregação e do ensino da palavra. Glória a Deus. Ah, mas eu não tenho dom, eu não tenho unção, eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou bispo, eu não sou apóstolo, eu não sou patriarca. O que você é? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e diga: você é filho de Deus, você é filha de Deus. O Espírito do Senhor está na sua vida. Não importa onde você nasceu, não importa quem seja o seu pai, não importa a sua condição socioeconômica, acadêmica, não importa o lugar que você está morando hoje, você é filho de Deus, você nasceu de novo, o Espírito do Senhor habita na sua vida. Glória a Deus. Então, quando você ministra a palavra, quando você proclama a palavra, a cura vem. Se não vier, alguma coisa não está bem. Mas a cura vem. Porque você está proclamando a palavra, você está ensinando a palavra, você está fazendo missões. Você está sendo um mensageiro, um missionário, um pregador, um ensinador, um proclamador. A cura vem. Quantos creem na cura divina? Quantos já foram curados de alguma enfermidade? Quantos já passaram por alguma doença que só o Senhor podia curar e o Senhor te curou? Eu já fui curado do estômago, eu já fui curado dos rins, eu já fui curado da bronquite, o meu pai já foi curado várias vezes, a minha mãe foi curada várias vezes, eu vi meus irmãos, eu sou o primeiro de uma família de 7, eu vi meus irmãos e irmãs serem curados várias vezes. Eu creio no poder da cura. Hebreus 13:8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Malaquias diz que o Senhor não muda. Alguns estão dizendo por aí que Deus mudou. Tem o Deus do Antigo Testamento, tem o Deus do Novo Testamento. Alguns estão aí com uma teologia que Deus não conhece o futuro. Tudo bobagem. Toda coisa de homens. Mas o Senhor é o mesmo. Para salvar, para curar, para libertar. A sua palavra diz em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36: e pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem a unção do Senhor. Preste atenção. O Espírito do Senhor habita em você, sim ou não? Jesus está na nossa vida através do Espírito Santo, sim ou não? E Jesus Cristo é o ungido de Deus, portanto você tem dentro de você toda a unção. Diga para o seu vizinho: você tem em você toda a unção. O Senhor Jesus habita em nós. Deus colocou a vida de Jesus em nós através do
podemos dia a dia abrir mão da nossa própria vida para que Jesus viva, ou seja, o processo da mortificação, do orgulho, das vaidades, do egoísmo vai morrendo em nós para que Jesus viva na nossa vida. E quando Jesus está vivendo em nós, não é sacrifício ensinar, não é sacrifício pregar, não é sacrifício nem confuso ministrar cura. Eu sou capelão da área hospitalar. Deus me deu a graça de escrever uma Bíblia, a Bíblia da Capelania. Isso já faz alguns anos, é um material editado pela Editora Geográfica, na versão NVI. Tenho dado curso de capelania de teologia pelo Brasil, no exterior, CDs, DVDs, essas coisas todas, mas eu não me encanto com isso, porque isso é apenas para auxiliar, e tudo isso veio do Senhor e é para a glória dele. E eu estava lá no hospital fazendo capelania e fui chamado para orar por uma pessoa no estacionamento do hospital. E vou orar, e o Espírito de Deus me dá a palavra, e eu evangelizo aquela senhora, ela recebe Jesus, eu coloco a mão sobre o ombro dela e oro por saúde, oro pela vida dela, nem sei qual é a doença, qual é o problema dela, só sei que ela está saindo do hospital de uma, como se chama? De uma consulta, e está indo embora, e eu até ajudo a Sandra, que era a psicóloga do hospital, e aquela senhora era a tia da Sandra. E depois que ela vai embora, a Sandra me disse: capelão, você visitou a minha... Em algum momento você conheceu a minha tia aqui no hospital? Eu falei: não. Você sabia que ela nem era cristã? Pô, eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia, e eu ministrei a palavra, e ela recebeu Jesus, e eu orei por ela. Ela falou: pois é. Ela não é cristã, ela está vivendo no kardecismo. Eu respeito as pessoas de qualquer religião, mas eu apresento Jesus. A religião que eu conheço, segundo Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai que eu conheço, é a salvação que Jesus oferece. Bom, uma semana depois, resumindo o testemunho, eu encontro a Sandra no hospital e ela me diz: capelão, você lembra da minha tia que você orou aqui há uma semana? Sim. E passa na minha sala que eu tenho uma novidade para você. E lá chegando, a Sandra me entrega 20 exames, 2 blocos de exames de 10, e dá uma olhadinha nisso. E eu olho ali, tento entender, e ela me diz: são os exames da minha tia. Ela voltou no hospital e os médicos fizeram o exame de uma junta médica e eles chegaram à conclusão que ela foi curada. Eu falei: sério, ela foi curada? Que bênção! Então, o Senhor continuou mesmo, ontem, hoje, sempre, que bom. E eu pergunto: qual é o problema dela? Capelão, ela estava com câncer na garganta. Aleluia. Deus funciona. O Senhor cura. Eu quero encorajar você hoje à noite. Saia daqui dizendo: Deus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se preciso for, Ele pode utilizar de remédios na sua vida. Se preciso for, Ele pode permitir uma cirurgia. Se preciso for, qualquer tratamento Ele pode permitir. Mas Ele é o médico dos médicos, Ele é o advogado dos advogados, Ele está no controle de tudo e de todos. Ele vai trazer um milagre na sua vida. Se você está orando por salvação na família, se você está orando por cura na família, se você está orando por solução de problemas na família, você pode fazer isso, você pode perseverar nisso e você pode pregar isso. E não espere, preste atenção, não espere que a coisa aconteça para que, acontecendo, você se sinta com autoridade para pregar e ensinar. Não. Por quê? Independente de você ter vivido alguma experiência naquela área, Deus é Deus, Jesus é Jesus, e o Espírito do Senhor pode operar. É até melhor para o exercício da fé que você não espere a coisa acontecer para dizer assim: só vendo para crer. Tem algumas pessoas que pagam para ver, mas você primeiro crê. Você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. E você prega pela fé. Nós andamos pela fé. Jesus caminhou pela fé no Pai e na autoridade do Pai sobre a vida dele, pouco a pouco, dia a dia, passo a passo. Foi assim a vida de Jesus. Então também a minha vida, a sua vida, a vida de um missionário é uma vida de fé. O justo viverá
para andar pela fé. E nós descobrimos nesse texto como Jesus andou, nós devemos andar. Como Jesus andou? Jesus andou ensinando, pregando e curando. Como Jesus andou? Jesus andou pela fé. 1 Coríntios 13:13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, e o maior desses é o amor. Jesus andou pela fé. Diga isso: Jesus andou pela fé. Jesus andou pela fé. Eu não posso andar sem fé. Glória a Deus. Alguém já experimentou a dúvida alguma vez? Já? Já pintou dúvida na sua vida alguma vez ou não? Sim ou não? Sim. Agora, entre a fé e a dúvida, o que você prefere? Fé. Entre andar duvidando, vacilando, sendo um vacilão gospel. Aleluia. Tem por aí, não tem? Vacilão gospel? Tem de tudo hoje. Né? Tem até, como é que fala? Crente não praticante, né? Evangélico não praticante. Não tem? Pentecostal não praticante. Tem de tudo hoje. Então imagina você um vacilão na fé. O que é isso? Quando pintar a dúvida, quer uma dica? Duvide da dúvida, mas fique com a fé. Entre a dúvida e a fé, fique com a fé. Não dê lugar à dúvida. Diga para o teu vizinho: não dê lugar à dúvida. Confia. Entregue. Descanse. Lá vai uma senhora numa embarcação e uma grande tempestade começa em alto mar. Todo mundo fica apavorado. Ela vê as crianças, fica penalizada com as crianças, reúne todas as crianças no convés do navio e começa a contar histórias de fé e experiências da sua vida para as crianças, e toda a tripulação, todos os navegantes, todos aqueles que estavam na embarcação ali, apavorados, com medo de naufragar. E aquela senhora contando histórias, brincando com as crianças. Finalmente chegaram ao porto de destino e nada de pior aconteceu. E alguém curiosamente procura aquela senhora e diz assim: escuta, eu fiquei intrigado, porque enquanto todo mundo estava preocupado com a nossa condição na embarcação, você calmamente saiu do seu lugar e reuniu as crianças e ficou contando histórias e brincando, divertindo as crianças. Da onde vem isso? Eu falei: olha, eu tenho, na verdade, uma experiência de vida que tem um controle sobre a minha vida. E eu tenho dois destinos. Um deles, nessa embarcação, é a casa da minha filha. Então, se tudo corresse bem como correu, eu estaria tranquilamente na casa da minha filha. E o outro é, se acontecesse qualquer tragédia, qualquer tempestade, o meu outro destino é a casa do meu pai. A casa do meu pai. Eu não tenho nenhum problema. Tudo aconteceu bem, eu estou indo para a casa da minha filha. Se eu tivesse morrido, eu estaria indo para a casa do meu pai. Você não perde nem com a morte. Nem a morte pode tirar a tua salvação. Nem a morte pode tirar a tua alegria. Nem a morte pode tirar a tua esperança. Nem a morte pode apavorar você. Porque a Bíblia diz que a morte está num beco sem saída. Jesus venceu a morte. Aleluia! Fique em fé, por favor, diga aleluia. Diga: Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Eu posso cantar, eu posso sorrir, eu posso celebrar, eu posso dizer: celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Vamos celebrar.
cheio de ensino, de pregação, de cura, de fé, o que vai acontecer com a má notícia? Ela vai cair, porque você está cheio da boa notícia. Você está cheio do evangelho. O que está cheio do seu coração? De ensino, de pregação, de cura, de fé. Se você está cheio de fé, confiando no Senhor, haja o que houver, permaneça crendo até o último instante. Creia. Você é um missionário, você é um pregador, você vai ensinar as pessoas a acreditarem no Senhor, nas promessas da palavra de Deus. Faço um trabalho em capelania prisional há mais de 25 anos. Pense nos piores presídios do mundo, por onde eu já passei para ele. Começa pela FEBEM do Tico Quadrilátero do Tatuapé. Imagine o lugar: casa de detenção, penitenciária feminina, presídio de segurança máxima em Tremembé, presídio da Polícia Civil, presídio da Polícia Militar lá no Romão Gomes, todos esses lugares. Tudo hotel de 5 estrelas aí, que a gente tem passado e pregando o Evangelho. O que você vai ensinar para essas pessoas? O que você vai dizer? Determina a cura, determina, faz campanha de 90 dias, 120 dias você vai sair da cadeia. Não vai. O que ele precisa fazer? Exercitar a confiança no Senhor, a dependência do Senhor, estudo da palavra, humildade, quebrantamento, submissão, novo nascimento, transformação, salvação. Mas eu preciso ensinar isso, discipular, ajudar a pessoa a descobrir a verdadeira vida em Jesus. Isso é ser um missionário, e é uma bênção ser um missionário nas cadeias. É uma bênção, eu quero encorajar você. Eu tenho hoje testemunhos como o Roger, que passou mais de 50 vezes pelo presídio. E o Roger hoje é um pastor da Assembleia de Deus. Eu tenho testemunho como o Genival, que passou pela Fundação Casa e passou pelo pavilhão 9 da Casa de Detenção. Quem é o Genival? O pastor da Assembleia de Deus. Eu tenho o testemunho do Robson, que ficou 18 anos preso e se envolveu com crack, foi do PCC e ficava chapado, caído ali na calçada, na região de Santa Cecília e aqueles lugares por ali, e eu ia buscá-lo muitas vezes, e depois ele conheceu a Vanderleia, que teve 105 anos de condenação. Não sei se você lembra do Robson, da Vanderleia, acho que naquela época, e ela ficou 5 anos presa apenas, e o Senhor salvou, transformou a vida dela, e nós fizemos o casamento deles ali na Igreja Batista do Povo da Vila Mariana, de onde faleceu há 3 dias e foi sepultado o pastor Enéas Tonini, com 101 anos de vida, robustamente abençoado pelo Senhor. Fizemos o casamento do Robson e da Vanderleia ali, e hoje, onde eles estão, pastores da Assembleia de Deus lá em Atibaia. São vidas transformadas pelo poder do Evangelho e a palavra de fé, a palavra de salvação, um trabalho missionário nas cadeias. Deus quer usar na sua vida. Ontem, ou hoje, nós falávamos com uma senhora, né? Foi ontem a irmã que estávamos comendo pizza depois do culto, ela falou assim: eu fui convidada para ir na FEBEM, na Fundação Casa, mas confesso, pastor, eu sou crente, sou evangélico há muitos anos, mas eu temi. Você não tem que ter medo de nada. Do que você tem medo? Se até a morte está num beco sem saída, você tem medo do PCC? Você é do JC, não tem medo do PCC? Quem é do JC não tem medo do PCC? Você tem medo de uma metralhadora, de uma bomba, não sei o quê? Você tem a P-66 do seu lado aí, a arma mais poderosa presente no mundo hoje, a palavra de Deus, a palavra do céu, a palavra divina, a palavra mais poderosa. Você tem medo do quê? Você está armado. Eles que não sabem o poder que está em você, eles que não sabem o quanto você é perigoso. No máximo, eles podem matar o corpo. Com essa palavra, você pode matar o corpo e dar vida para a alma. Ou você pode matar tudo e já mandar para o céu. Mata todo o apetite do pecado e essa pessoa não vai para a glória de Deus. O que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos aprender com Jesus um projeto missionário de valor eterno e ter a nossa vida cheia de fé, cheia de esperança. 1 Coríntios 13:13, agora pois permanecem a fé, a esperança. O que é esperança? Jeremias 17:7 diz que feliz o homem que confia no Senhor e cuja
espera na sogra. Tem gente que tem esperança no marido, tem gente que tem esperança na mulher, tem gente que tem esperança no Lula, coitadinho dele. Esperança na Dilma, vai morrer esperando aí, mas não vai ajudar nada, não vai resolver nada, só se for o bolso alguma coisa. E olha lá, esperança, você está esperando em quem? Pergunte ao teu vizinho, em quem você espera? Só o Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Quem aqui já ficou um pouco preocupado com algum problema, alguma situação, um pouco aflito, um pouco ansioso, um pouco inquieto sobre alguma situação na vida? Alguém já ficou um pouco à noite preocupado, sim, durante o dia, ansioso, inquieto sobre alguma coisa? Não deveria. Por quê? Se você espera no Senhor, não deve ter preocupação, ansiedade, inquietação sobre coisa alguma. 1 Pedro 2,9, o que é que diz lá? 5 e 7. Eu falei 2,9. 5 e 7, o que é? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que coisa interessante, se eu fizer isso aqui, ó. Demorou, hein? Peguei de jeito agora, hein? É que ele estava orando. Ou não, estava dormindo com o olho fechado. É brincadeira. O que eu fiz? O que eu fiz? Lancei, joguei. O texto grego de 1 Pedro 5 e 7 diz: lançando sobre ele, jogando sobre ele toda a vossa ansiedade. Você tem um problema, está quase resolvido, mas a ansiedade está tão forte. Uma mulher grávida, uma senhora grávida, uma jovem grávida, o primeiro filho, é natural um pouquinho de ansiedade, sim ou não? E se é o 12º, meu Deus, mais um, não aguento mais. A pessoa fica ansiosa para o primeiro emprego, fica ansiosa para um concurso, fica ansiosa sobre o vestibular, não sei, fica ansiosa. Agora, essa ansiedade doentia, patológica, que tira o apetite, ou que abre o apetite, que tira o sono, ou dá muito sono como fuga, essa ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado. Preocupação é pecado. Romanos 14, 23 diz que tudo que não é por fé é pecado. Ansiedade é fé. Ansiedade é confiança. Ansiedade é tranquilidade. Ansiedade é esperança. Não. Então eu preciso lançar fora toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a inquietação. E eu preciso jogar sobre o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E joga a ansiedade. Livre-se da ansiedade e durma bem hoje à noite. Amém. Descanse bem hoje. E a partir de hoje, continue também descansando e não viva mais de ansiedade. Filhos de Deus ansiosos não combinam. Filhos de Deus preocupados não combinam. Filhos de Deus inquietos não combinam. Não combina, não tem nada a ver. Tem pastores, muitas vezes encontram pastores ansiosos, preocupados. Pastor, você é pastor? Você nasceu de novo? Você é um cristão normal? Então, por favor, fique tranquilo. E mães e pais dizem para o filho, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, vai na paz, vai dar tudo certo. 5 minutos depois liga o celular, 10 minutos depois, e aí já pegou o elevador, deu certo, chegou aí no elevador, não foi sequestrado o elevador? Pelo amor de Deus! Você prega a fé e pratica contra a fé. Você prega a esperança e pratica contra a esperança. Você não descansa, descansa. Diga para o teu vizinho, descansa. O texto do Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. O que mais que ele diz na sequência lá? Deleita-te no Senhor, confia no Senhor, ou confia no Senhor, deleita-te no Senhor. E por último ele diz: lá, descansa. Quarta bênção que você descobre, ele descansa no Senhor. Uma das coisas que o diabo vai tentar, o inferno vai tentar contra os filhos de Deus é tirar o nosso descanso. Mas não aceite. Recuse viver uma vida perturbada. Recuse viver uma vida inquieta. Uma vida de ansiedade, de preocupação. Você já percebeu que a maior parte das coisas com as quais a gente se preocupa nunca acontece? Quem já passou uma noite preocupado com alguma coisa aqui? Resolveu? Não. E muitas das coisas nem aconteceram. Então você perdeu uma noite de sono e ainda pegou a noite toda por preocupação, por ansiedade.
Que noite perdida, tão perdida aquela noite, não, que pecou a noite toda, porque a palavra diz que tudo que não é por fé é pecado. Então eu quero encorajar você a viver por esperança. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Quando você fizer missões, diga para as pessoas, espere no Senhor. Eu vim hoje aqui buscar esse senhor simpático aqui, 100 mil reais. Ou muito mais, pelo tamanho do casaco, deve dar tudo aqui o dinheiro. E ele diz para mim, eu tenho 100 mil, mas eu tenho outras aplicações muito mais interessantes do que colocar esse dinheiro nas suas mãos. E eu saio daqui outra vez preocupado, mas ele pode me dizer, não, mas eu tenho uma mensagem para você, vale mais do que $1 milhão, 5 milhões, 100 milhões de dólares. Descansa no Senhor. E você, não, mas isso aí não resolve o meu problema financeiro, não, mas resolve sua vida. Você descansar no Senhor. Você pode descansar no Senhor em qualquer situação. Você pode descansar no Senhor independente do problema que você está vivendo. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Viva pela fé, viva pela esperança. E para terminar aqui, viva pelo amor. Jesus teve uma vida cheia de amor. O modelo de Jesus, o modelo missionário de Jesus foi o amor. Eu gosto muito, Cláudio, daquele louvor. Não sei se você vai lembrar do Michael W. Smith, Secret Ambition. A ambição secreta de Jesus era dar sua própria vida. Quem tinha um desejo de dar sua própria vida só podia estar cheio de amor, transbordando de amor, transbordando, derramando amor, até que o amor pudesse atingir milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Há mais de 2.000 anos, o amor de Jesus continua sem limite para alcançar todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Deus, inexplicável amor, incompreensível amor, o amor de Deus. E o amor do próprio Senhor Jesus, que transbordava de amor, amando as pessoas, ouvindo as pessoas e compartilhando a palavra, ensinando, pregando e curando, cheio de amor. Em que medida está o nosso estoque de amor? Glória a Deus. Como é que a gente dá de amor por Jesus, pela palavra e pelas pessoas? Os últimos 3 anos, quantas vezes você foi às cracolândias da vida? Os últimos 3 anos, quantas vezes você foi aos presídios, às escolas, aos hospitais, às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos velhinhos, aos órfãos, às viúvas? Tiago 4,17 diz, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nós temos um projeto, nós temos um modelo, é o modelo de Jesus. Aqueles que têm sede precisam da água da vida. Nós somos missionários. Não sei se o pastor Wagner agora conheceram a Marisa. A Marisa era dona do Bob's da Santa Cruz, pertinho do shopping Santa Cruz. A Marisa foi evangelizada por nós, recebeu Jesus e foi discipulada. Um dia a Marisa chegou e disse, pastor Mick, o Zé Carlos, ele não tinha se convertido ainda, o marido dela, e falou, o Zé Carlos tem aí essa coisa do católico romano, uma romaria para fazer, e ele mandou te convidar para ir na romaria. E eu falei para ele, você acha que o pastor é louco de ir para a romaria? Eu falei, mas por que você respondeu por mim? Porque você não vai, né, pastor? Eu disse que eu não vou. Eu vou na romaria, não tem problema de ir na romaria. Pode falar para o Zé Carlos que eu vou na romaria. E essa coisa de fazer 14 estações de igreja em igreja católica. E eu, pastor, você não vai. Agora que eu sou convertida, que eu não vou mais, você está me ensinando a palavra, agora você vai, então eu tenho que ir, pastor. Não, a decisão é sua, se você vai ou não, mas eu vou. Fala para o Zé Carlos que eu vou. Pastor, eu não acredito nisso. Não, pode acreditar que eu vou. E marcou o dia e a hora bem cedo, sábado pela manhã, e lá estou eu para iniciar a romaria na porta do Bob's ali da Santa Cruz. E
multidão, gente de São Paulo, do interior, família, amigos, todo mundo cara de gente. Eu falei, bom, gente, muito obrigado, prazer. Cumprimentei lá os que foi possível cumprimentar. E eu falei, bom, pessoal, eu queria falar, ó, pessoal, aproveitando que o José Carlos